gente já está gravando, a gente já tem participantes. Agradecer a todo mundo que está participando. Obrigado, Gubs, obrigado, Davi, obrigado, Ale. Baita material que vocês fecharam, material que vocês já vêm falando, apresentando, implementando em vários clientes. A gente vai começar aqui, então, a apresentar esse material que a gente construiu para falar sobre otimização e preparação de site para Black Friday. Então, meu nome é Gustavo, eu sou Head de UX aqui na Driven. Trabalho há mais ou menos uns 10 anos como designer. Há 6 anos eu estou trabalhando especificamente como designer para e-commerce. Eu trabalhei em clientes como Globo, Tramontina, Philco, Britânia, Furukawa. Em todos esses clientes, eu desempenho um papel muito focado em UX para conversão. Então, UX muito junto ali com o CRO. Eu vou começar a apresentar todo o material e espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá. Então, falando especificamente sobre otimização de site, evolução de site. O primeiro ponto que eu quero puxar aqui é a gente parar de pensar que o site ele é um projeto, que eu vou implementar um projeto agora, daqui 3 anos eu vou implementar um outro projeto e depois eu vou implementar de novo um outro projeto. É legal a gente ter toda a mentalidade de trabalhar como um produto aqui. Por que eu digo isso? O ideal é que a gente sempre faça essa evolução constante da plataforma. A gente não espere dar 5 anos para a gente fazer essa retrô e entender o que não deu tão certo desse nosso projeto para retomar esse processo. Então, a ideia mesmo é que a gente consiga trabalhando nele de forma constante e evoluindo esse site de forma constante também. Então, por mais que a gente esteja focado aqui, esse material ele vai estar focado também nessa parte de fazer com que o seu site, o seu e-commerce, ele seja um e-commerce que tenha, que seja focado em conversão, em experiência do usuário. A ideia é que a gente consiga trabalhar de uma forma com que não seja só para essa data específica. A gente consiga trabalhar ela uma evolução constante. Então, pense que seu site, seu e-commerce, ele é um produto. A gente precisa sempre trabalhar com essa parte de evolução dele, tá? Deixa eu passar aqui. Beleza. Basicamente, a gente vai abordar esses principais temas aqui. A gente sempre trabalha de uma abordagem bem processual e aqui é uma visualização bem macro desses processos. Quero trazer para vocês mostrar como a gente realmente faz aqui dentro de casa, aqui na Driven, como que a gente pega todo esse site e faz essa evolução constante, de modo assertivo. Então, a gente vai passar por uma primeira etapa, que é a etapa de diagnóstico. Então, para qualquer tipo de evolução de loja assertiva, a gente precisa primeiro entender o mercado, o cenário onde está incluído, os usuários, para a gente conseguir cada vez mais ser assertivo e ter um norte claro para onde a gente vai seguir. Etapa 2 é a etapa de ideação. Então, depois de todos esses insumos coletados, entendendo todos esses principais indicadores, como que a gente consegue idear e criar essas hipóteses. Depois, na parte 3, a gente vem para a parte de construção. Então, como que a gente pega todas essas hipóteses, prioriza essas hipóteses e faz toda a parte de implementação de teste, MVT, de localização e afins. Depois a gente vai mostrar um pouco como que faz a mensuração de todos esses itens com dados estatísticos e, por último, a gente vem para toda a parte de aprendizado. A ideia aqui é que esse processo, a partir da parte 3, ele seja cíclico, que a gente consiga realmente fazer toda essa parte de construção, de mensuração e de aprendizado de uma forma um pouquinho mais ágil. E de 4 em 4 meses a gente volte para essa etapa de diagnóstico e ideação para a gente ter mais um backlog para a gente seguir, tá? Então, a primeira etapa é a etapa de diagnóstico. Então, o grande lance aqui é que a gente precisa compreender ao invés de assumir algum tipo de problema. A gente não pode apenas falar, putz, eu acho que isso daqui devia ser assim, aquilo ali devia ser daquele outro jeito. A gente primeiro precisa entender o cenário que a gente está sendo incluído. Então, essa parte de diagnóstico é uma parte super importante, que é essa parte que a gente chama de assessment. Então, a gente vai tentar convergir no máximo de hipóteses possíveis, o máximo de cenário possível, para a gente realmente entender o que está acontecendo dentro dessa conta teoricamente. Então, o primeiro item é um item de análise heurística que a gente começa fazendo. Esse item de análise heurística,
ele é uma análise feita por especialistas. Então, especialistas tanto de CRO, quanto de UI, quanto de UX. Aqui é para a gente conseguir tangibilizar esses indicadores por página. Então, a gente vai entender quais são os principais indicadores e o que a gente avalia em cada uma dessas páginas. A gente primeiro precisa entender o cenário atual, com o que o meu usuário está interagindo. Então, aqui a gente primeiro precisa entender que a gente não pode tirar conclusões precipitadas, a gente tem que estar com essas conclusões sempre baseadas em dados, e depois de que a gente não pode cair nessa armadilha de pensar que o nosso julgamento é verdade absoluta. A gente sempre tem que entender todos os lados aqui. Então, a princípio, eu trouxe alguns pontos anteriores, na verdade, dessa análise heurística que a gente precisa cuidar, que é alguns vieses que a gente precisa ser observado. Para todas essas etapas, a gente vai realmente entender o que está acontecendo antes da gente poder agir. A gente vai gerar diversas hipóteses aqui do que a gente pode melhorar nessa interface. Só que essas hipóteses elas vão ser depois validadas e refutadas por dados. Então, a gente vai levantar hipóteses e depois a gente vai entender se elas fazem sentido ou não baseadas em dados. Essa primeira análise é realmente para a gente ter esse primeiro contato com a plataforma e entender o que é bom, o que não é tão bom assim, o que a gente pode melhorar. Então, a gente tem dois grandes vieses aqui. O primeiro, que é o viés do ponto cego, que a gente precisa trabalhar a empatia. Então, a gente realmente analisar essa loja pautada, sentado na cadeira do usuário. Então, não vamos partir com crenças nossas de eu não gosto desse botão vermelho, eu não gosto de item X. Não, peraí, a gente sempre tem que estar se perguntando o que o meu usuário não gosta, ou o que ele gosta. Então, a gente está desenvolvendo para ele. Então, esse viés é realmente trabalhar com a empatia e entender quais são as principais motivações do usuário, quais são os principais pontos de fricção que ele tem com a plataforma, para a gente conseguir ter uma análise mais assertiva. E o segundo é o viés da confirmação. Então, a gente tem a tendência de favorecer algumas crenças nossas, assim. Então, eu acredito que, eu acho que X, eu acho que Y, e esse eu acho, ele nunca vai funcionar. A gente nunca pode trabalhar com achismo aqui, a gente sempre vai estar baseado em grandes institutos. Aqui, quando eu falo em grandes institutos, a gente tem principalmente 3 grandes institutos que a gente sempre está estudando para dar esse embasamento mais sólido e esse embasamento teórico. O primeiro é a Baymard, que é um instituto de UX que é focado em conversão. O segundo é o NN Group, que é o instituto de UX em si, então eles que é um dos criadores que desenvolveu até o termo UX. E o terceiro é CXL, que é um instituto de CRO. Então, o máximo de informação que a gente consegue absorver desses institutos, a gente absorve para a gente conseguir ser o mais assertivo aqui, tá? Então, a gente vai começar com essa primeira indicador, que é o indicador da clareza. Então, de todas, essa é uma das heurísticas principais, assim. Então, ela é bem literal. O usuário conseguir entrar dentro dessa página e ela ser clara. Então, o usuário consegue entender onde ele está, o que ele pode fazer aqui dentro. Ele consegue entender tudo isso num tempo raso de absorção. Ele entrou dentro dessa página, ele sabe para que ela faz. Eu tenho imagens que auxiliem esse usuário a entender o que ela faz. Usando o exemplo aqui que a gente gosta de utilizar muito, é o exemplo da página de produto, por exemplo, no e-commerce. Então, se eu, na página do e-commerce, eu trabalho com um botão comprar, que é o principal objetivo dentro dessa página, eu trabalho com ele destacado, eu estou auxiliando o usuário a ser claro com ele para ele encontrar esse item de uma forma muito mais rápida e absorver todo esse conteúdo. Então, aqui é muito sobre a clareza supera a persuasão. Então, a gente vai vender muito mais se a gente for claro com o usuário e falar sobre tudo que a gente pode oferecer para ele aqui dentro dessa plataforma. Depois a gente vem com motivações e incentivos. Essa é muito focada em e-commerce também, como que a gente consegue fazer os nossos benefícios comerciais agregarem valor e aumentarem o potencial da nossa conversão. Então, por exemplo, eu tenho frete grátis acima de X, eu tenho parcelamento em 2 cartões, eu consigo dar desconto em valores à vista. Aqui é bem interessante a gente conseguir
mostrar essa informação para o cliente. Então, em todo o quesito de navegação, a gente conseguir mostrar para ele todos esses principais benefícios comerciais, que eles vão ser, sim, um potencializador de compra. Então, tanto na home, quanto na categoria, quanto no produto, a gente conseguir mostrar para ele. Então, a gente induzir o usuário a fazer o que a gente espera que ele faça dentro dessa página. Depois disso, a gente vem para o atrito, que é bem importante também. Então, o atrito, ele fala muito sobre problemas de usabilidade, processos longos e complicados, páginas com carregamento lento. Então, aqui a gente nunca vai conseguir reduzir o atrito a zero, porque a gente está trabalhando está envolvendo dinheiro. Então, a gente vai trabalhar sempre para minimizar esse atrito. Então, não ter nada que cause fricção nesse processo de compra do usuário. Então, por exemplo, usando de novo o exemplo da página de produto. Se eu tenho um call to action na página de produto, que ele é um call to action que não chama essa atenção, por mais que o usuário não vá gastar tanto tempo até ele encontrar, porque teoricamente ele vai estar dentro de um lugar ali que é de conhecimento comum, no final de leitura, no final de leitura na direita ali, ele vai perder alguns segundos tentando encontrar. Isso vai gerar algum tipo de atrito nessa navegação. Então, o que a gente conseguir reduzir desses atritos, melhor para essa navegação do usuário. A gente tem um indicador de distração. Então, para todas as páginas, eu tenho uma principal ação mais procurada. Para a home, a gente conseguir dar múltiplos caminhos para os usuários para eles conseguirem aprofundar essa navegação de forma assertiva. Então, tenho navegações primárias, menu, busca, tenho navegações secundárias, principais categorias, produtos de curva A. Então, aqui é interessante a gente conseguir dar múltiplos caminhos para ele conseguir aprofundar mesmo essa navegação de uma forma assertiva. Na página de categoria, a gente conseguiu utilizar os filtros que deem insumos para ele fazer, aumentar essa encontrabilidade de itens aqui. Então, ele está ali numa parte de consideração. Então, a gente tem que realmente dar o máximo de insumo para ele aumentar essa encontrabilidade. A página de produto é fazer com que o usuário compre, converta. Então, é esse principal item que é o botão comprar, tá? Então, a ideia aqui é com que a gente consiga ter essa principal ação e tudo que for outras ações que atrapalhem ele de ter esses principais fluxos vão ser distração. Então, vão ser pop-up, chat online, banner deslizante. Então, isso é bem interessante a gente trabalhar, porque a gente precisa reduzir também essas distrações para fazer com que o usuário consiga, de uma forma intuitiva, chegar em determinadas situações. A gente vem aqui para o relevância, que o relevância está muito ligado ao pré-clique. Então, o que a gente está trazendo de tráfego para dentro dessa loja? Primeiro que a gente precisa trazer tráfego qualificado para dentro dela, não adianta a gente trazer 1 milhão de tráfego aqui e o tráfego não quer comprar, não está no momento dele comprar. E o segundo é a gente conseguir ter essa mesma comunicação que a gente deu externamente e internamente. Então, é a gente ter essa unidade, tanto visual quanto de conteúdo, para que o usuário entrou por ads por fora, ele chega numa página que tem essas mesmas informações que ele já tinha ali dentro. E por fim, a gente vem com a parte de hierarquia, tá? Então, a hierarquia também é muito importante. E esses itens, todos esses itens que estão listados aqui, eles acabam sendo relevantes entre si. Então, voltando com a página de produto, com o botão de comprar. Cara, para a gente dar relevância para ele, a gente precisa, claro, que trabalhar com o tamanho, que o tamanho seja hierarquicamente e visualmente pese mais para o usuário, trabalhar com a cor também, e a cor está muito ligada ao contraste, da gente conseguir entender que toda essa parte de... eu gosto de usar muito o exemplo de quando a gente vai falar sobre CRO, a gente fala muito sobre a troca a cor do botão lá, que a gente vai ter algum tipo de resultado. Basicamente, não é isso. Óbvio que a gente vai ter situações que a gente troca a cor do botão, ela vai dar resultado mesmo, mas ela tem todo um embasamento sólido antes para conseguir constatar que a troca de cor ou troca de tamanho vai fazer com que esse usuário converta mais ou não. Então, está muito baseado nesses principais itens de hierarquia. Então, ali, tenho um botão que é um botão um pouquinho, tem uma relevância um pouquinho maior. Eu tenho uma cor que auxilia no contraste dessa página como um todo. Eu trago a proximidade, que é criar a taxonomia entre itens que têm relevância. Então, estou trabalhando com o botão comprar, trabalho ali já perto
toda a parte de frete, toda a parte de preço, parcelamento e afins. E para que isso realmente chame atenção, eu preciso do espaço em branco. Não quer dizer que eu vou colocar um monte de item aqui e tudo vai chamar atenção. Se tudo chama atenção, nada chama atenção. Então, a ideia é que sempre a gente trabalhe com esses espaços em branco para a gente trabalhar com esses pontos focais bem claros, tá? Depois disso, que a gente fez toda essa análise da plataforma, o ideal é a gente ir para a parte de comportamento navegacional, que aqui a gente tem 3 principais itens de mensuração, que são os mapas de calor, são os mapas de clique e os mapas de rolagem, tá? Então, o que é bem interessante também é a gente conseguir representar visualmente como que está essa navegação do usuário dentro da nossa plataforma, loja, site, afins. Então, o primeiro é a questão de cliques, então a gente conseguir entender onde está a maior concentração de clique, quais são os itens mais relevantes para o usuário. Aqui é legal também a gente entender que pode ser que tenham cliques que sejam cliques que estão em itens que não tem nenhum tipo de interação. Então, por exemplo, eu tenho uma faixa de benefícios falando sobre troca grátis na primeira compra. A gente pode perceber que ele tem um monte de clique e o mapa de calor está dizendo para a gente, mas não tem nenhuma interação. Então, a gente consegue também entender onde os usuários estão requerendo alguns itens da plataforma. Então, ali a gente consegue colocar algum tipo de link, algum tipo de informação que realmente faça com que esse usuário acabe com essa fricção de o usuário clicar ali e não ter nenhum tipo de ação. Movimento é realmente a gente entender onde que os usuários estão movimentando o mouse e onde que estão as principais áreas de calor para a gente entender quais são as principais áreas que os usuários estão focando esse olhar. E o último é o quesito de rolagem. Então, ainda assim, com a parte de cliques. Então, a gente tem essa faixa de benefícios ali e essa faixa de benefícios está próxima do header, por exemplo. E a gente, pela rolagem, conseguiu entender que os usuários eles estão chegando só até metade da página, eles não estão visualizando esses benefícios. Então, a gente consegue também priorizar essa página hierarquicamente para que esses conteúdos que tenham relevância para o usuário, eles se encontrem em locais que o usuário consiga realmente ver esses itens, tá? A gente também tem alguns itens relacionados à gravação de navegação. Então, no item anterior é muito sobre páginas individuais, como que a gente consegue entender essas páginas individualmente. Aqui é muito entender o fluxo do usuário. Então, aqui é uma gravação real mesmo do usuário. Então, o usuário entrou na home, pesquisou alguma coisa, ou foi pelo menu, foi para a categoria, ele voltou para a home, depois a home... Então, aqui a gente consegue entender qual que é o fluxo do usuário, onde que ele está se perdendo, onde ele está se frustrando e fazer com que esses fluxos sejam melhores. E aqui uma parte de pesquisa e feedback, que é uma das partes mais valiosas disso, que é a gente realmente entender os usuários. Aqui a gente consegue fazer essas pesquisas por página, que isso é bem interessante. Então, a gente consegue fazer pesquisas segmentadas para home, segmentadas só para categoria, segmentadas para produto, e para cada uma a gente pode ter um objetivo específico e fazer com que os usuários digam para a gente o que não está bom ou o que já está bom. Por exemplo, a gente dentro da página do carrinho pode perguntar quais são os principais pontos de fricção para ele não comprar aquilo ali. Então, frete, preço, condição de parcelamento, o que é? A gente consegue tentar trabalhar e fazer estratégias para sanar esses principais pontos. Beleza. Terminando essa parte, a gente vem para uma parte de ideação. Então, a gente viu toda a parte de usuário, toda a parte de cenário atual com a plataforma, e agora a gente vem para a parte de ideação. O primeiro é o benchmark estruturado. Esse benchmark estruturado, ele diz muito de a gente conseguir entender no mercado quais são os principais concorrentes e os concorrentes que realmente estão tendo uma experiência de usuário muito boa e fazer com que ele seja estruturado. O que é isso? Lembra que eu falei no começo sobre análise heurística? A gente conseguir também medir todos aqueles pontos da análise heurística. É claro para os usuários, essa página do meu concorrente, a home do meu concorrente é clara, ele tem incentivo, então ali a gente consegue começar a fazer um comparativo entre quais são os concorrentes que a gente tem, que são concorrentes que estão melhores e os que estão piores. Então, de onde que a gente precisa se distanciar e a gente precisa se aproximar até conseguir passar. Então, aqui é ideal a gente conseguir pegar esses principais concorrentes e passando um pente fino ali, entendendo o que eles têm de bom que pode trazer para o nosso backlog. Então, dentro da página de produto, por exemplo, o meu concorrente X tem um incentivo que é muito bom. Beleza, eu consigo pegar isso e trazer. Então, a gente vai montando esses blocos bem modulares de itens que são relevantes para a gente, tá?
Depois disso, a gente viu, então, usuário, a gente viu o cenário atual e agora a gente viu mercado. Agora a gente vem para uma parte de construção do backlog. Então, a ideia aqui é que a gente consiga pegar todos esses itens que a gente avaliou e para cada um desses itens a gente ir anotando, planilha, Trello, não sei, a gente conseguir ir montando todo esse backlog de hipóteses e aqui a gente vem com uma parte mais de refinamento mesmo. Então, é a gente conseguir por exemplo, entender itens que são similares entre si. Por exemplo, vou dar destaque para essa faixa de benefícios. Beleza. Então, em concorrente X, Y, Z, eu vi isso na análise heurística, eu vi isso no que os usuários estão pedindo para mim, na pesquisa de feedback. Beleza. Então, eu vou agrupar todos esses itens, eu vou dar uma limpada. Não preciso ter 10 itens do mesmo assunto. Vou agrupando e fazendo essas taxonomias para dar essa refinada primeiro no backlog. Porque depois disso, a gente vem para uma matriz de complexidade e impacto, que aqui é bem interessante, tá? Então, eu acredito que essa matriz, na verdade, ela é muito útil para a gente tracionar isso de uma forma correta. Não é eu chegar e falar, putz, beleza, eu vou contratar, ou vou fazer algum teste que eu criei uma hipótese e vou testar. Não. Você vai querer tracionar rápido, mas você provavelmente não vai ter um resultado esperado. Com a matriz de complexidade versus impacto, você vai ter esse resultado esperado porque você está embasado em todos esses itens que a gente já conversou antes. Então, aqui, a gente basicamente tem esses 4 quadrantes aqui. Então, são itens que a gente precisa conseguir colocar nesses clusters. Então, aqui, como a gente está trabalhando muito focado no Black Friday, é a gente entender quais são os itens que têm um impacto alto e uma complexidade baixa para a gente conseguir tracionar até essa data. Então, o ideal aqui é a gente pegar todo aquele backlog e ir conseguindo fazer essa clusterização de cada um dentro do seu quadrado ali que a gente vai tocar. Então, a ideia aqui é a gente entendeu toda a parte de usuário, entendeu toda a parte de mercado, entendeu toda a parte de cenário atual, levantou todas as hipóteses, agora a gente precisa priorizar essas hipóteses para ter um backlog bem conciso, que tracione rápido e que seja focado em conversão aqui. Então, acho que esse é o principal objetivo para essa principal área aqui. Agora eu passo minha palavra para a Ali, que ela vai falar um pouquinho mais sobre construção, sobre os testes, como que a gente consegue fazer toda essa parte realmente de construção, tá, gente? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Paraíso, sou analista de CRO aqui na Driven. Hoje eu atualmente atuo com clientes aí Tramontina, Lojas Pompeia, Livro Fácil, Martins Atacado, sempre com foco na otimização do site através de análises, testes AB. Então, aí passado todo esse diagnóstico e a ideação, né, que o Gustavo comentou, a gente vem para a construção. Então, é o momento de entender realmente os tipos de teste que são possíveis, as configurações dele, para a gente iniciar a nossa estratégia. Ressaltar aqui nessa parte, antes de começar a falar sobre os tipos de teste, que o teste é a parte fundamental da otimização, porque realmente é a única forma da gente validar essa hipótese, de saber que realmente funciona. Então, antes de testar algo, é apenas suposição. Então, realmente, precisa ser feito todo esse diagnóstico, essa ideação e essa construção para a gente realmente testar e entender a efetividade dos testes. Então, começando aí pelo mais comum, teste AB. Então, o teste AB ele pode ser também um ABN, né, com mais variantes. Então, é um tipo de experimento que ele consiste em testar 2 ou mais versões da página web, né? Então, você tem as variantes, você coloca uma alocação de tráfego nessas variantes, muda os elementos e testa contra a original. Então, realmente para entender a efetividade de uma página para outra. Já no MVT, ele é diferente do teste AB, né? No qual lá você coloca as variantes. No teste multivariável, você coloca os elementos distintos e ele faz a combinação para você. Então, exemplo, eu quero testar um banner A com o texto B e o CTA da cor C. Então, ele vai te dar qual é a melhor combinação, né, daquela página lá. Aí, passando para o teste de redirecionamento, ele é um tipo de teste AB. Então, ele permite a gente comparar diferentes páginas da web. Então, quando a mudança que você quer fazer na página, ela é muito grande, ela tem uma grande mudança, o ideal é testar com redirecionamento. Então, você vai testar as 2 URLs distintas
e o resultado vai ser qual converte mais, enfim, dependendo dos seus objetivos. Passando então para o teste de funil, ele também é um tipo de teste AB ou ABN, enfim, só que a diferença é que você faz um caminho. Então, às vezes lá você quer testar a home, quer testar a categoria, quer testar a página de produto junto, e pode ter interferência nos resultados. Então, você faz um funil no qual você faz esse caminho. Então, se o usuário participou do teste na categoria, ele automaticamente vai participar da home e do produto. Caso ele não participe do da home, também não participa das demais. Então, realmente não vai ter essa interferência de resultados aí, e é ótimo para fazer essa sequência de caminhos. E passando aqui para a personalização, a personalização ela não é um tipo de teste, né? Ela já é quando você já testou algumas alterações no site e você quer deixar ali 100% enquanto você faz todo o processo de implementação e deploy, né? Então, a personalização também pode ser muito útil quando você quiser subir uma campanha, por exemplo. Então, nessa época de Black Friday, é muito comum que você precise subir uma campanha, né, do dia para a noite ali, deixar explícito um banner, enfim, você pode usar a personalização, que ela fica 100% ali para os usuários, e aí você pode segmentar também, que eu vou falar um pouco para frente das segmentações. Aí, então, começando a falar um pouco das configurações, então, as segmentações, ela realmente serve para a gente escolher a qualificação do público-alvo, né, nos testes, e colocar também quando que vai ser aplicado. Então, existem diversos tipos de segmentação. Alguns dos exemplos são a categoria por dispositivo. Então, eu quero fazer um teste somente mobile. Então, você pode segmentar só mobile, só desktop. Pelo comportamento, caso você queira que aquele teste apareça depois de X segundos na página, o geolocalizado, ou então por tecnologia. Eu vou fazer um teste AB no mobile somente para iOS, somente para Android. Então, as segmentações, elas realmente são para você qualificar ali o teu público e entender quem e quando, né, vai aplicar o teste. Falando um pouquinho da segmentação do geolocalizado, é muito interessante essa segmentação, tanto para testes, mas também para personalizações, né? Então, assim, às vezes você tem uma oferta de frete grátis no seu site somente para determinada região, muitas vezes aquilo ali fica explícito no site e os usuários das outras regiões vê e isso pode gerar uma frustração. Então, o geolocalizado também ajuda a você criar uma motivação maior nos usuários daquela região e não frustrar os demais, né? Então, você pode determinar aí pelas cidades, áreas metropolitanas, regiões e afins. E falando também agora dos objetivos e as métricas, então sempre na configuração do teste, você escolhe um objetivo que é a métrica que você quer otimizar. Claro, os relatórios depois eles vêm com mais detalhes das métricas e afins, mas você pode sempre configurar uma principal ali, pode ser uma visualização de página, numa taxa de rejeição, ticket médio, enfim, realmente para você, ou até mesmo uma meta personalizada, né? A maioria das ferramentas que fazem teste AB, elas têm essa integração com o Analytics, né? Então, você pode realmente determinar os objetivos ali para você depois fazer uma pós-análise, uma pré-análise. Beleza? Passo agora para o Davi. Obrigado, Ali. Boa tarde, pessoal. Eu sou Davi Alcântara, especialista em CRO aqui na Driven. Nesse momento da pré-análise, eu trago a visão sobre esses cuidados que você precisa ter ao aplicar o teste e também a importância de que você faça uma priorização assertiva, principalmente nesse momento que antecede Black Friday, para que você tenha ganhos mais expressivos e impactos reais na conversão em receita. Então, em um primeiro momento, falando sobre a priorização das páginas, é importante que você identifique no seu site quais páginas possuem maior importância para o consumidor e para a composição da conversão e da receita final. Então, você pode utilizar a sua ferramenta de Analytics, criar segmentações para entender o comportamento isolado dessas páginas. Tráfego e conversão são dois fatores fundamentais na aplicação de teste AB. Então, por exemplo, se em um primeiro momento você tem uma homepage que carrega 10% do tráfego, 10% das conversões, você preferir otimizar uma página de produto ou categoria que tem um número elevado de usuários e uma participação mais interessante na conversão. Então, como você vai ter um backlog muito extenso, essa parte acaba casando também com a matriz de complexidade,
é importante que você saiba quais páginas você deve iniciar os seus testes. Em sequência, nós temos a questão dos erros. Então, são experimentos, você vai estar sempre sujeito a cometer algum erro. Então, como em testes médicos você pode ter falsos positivos, falsos negativos, o mesmo acontece nos testes AB. Então, o erro tipo 1 ou falso positivo é quando você assume que a sua variante, a sua página testada, ela é melhor do que a página original, quando na realidade não é. Ou seja, você tem um falso positivo. E isso é um grande problema, porque você pode analisar isso de forma errada, implementar essa variante no teu site e você não vai ver impacto nenhum na conversão na receita. E uma forma de minimizar isso é você saber como quantificar esses erros. Então, você precisa entender um pouco sobre os limites da estatística para você pré-definir esses limites antes de aplicar o teste. Então, o nível de confiança é a probabilidade de você não cometer um falso positivo. Então, um padrão aceitável utilizado pela indústria é de 95%. Então, você tem apenas 5% de chance de cometer um falso positivo. É importante frisar também que esse valor isolado, ele não significa que a variante é melhor ou não, mas sim que você tem certeza que existe uma diferença entre a variante e o controle. O erro tipo 2, praticamente o contrário do falso positivo, é quando, na verdade, você não é capaz de identificar um resultado que é realmente verdadeiro. Então, digamos que a sua variante ela possui resultados mais positivos do que a página original, mas você não consegue identificar isso. E, para esse caso, para esse erro tipo 2, nós também temos um limite padrão que pode ser pré-definido antes de que você inicie o seu teste. E esse limite é o poder estatístico. Então, é a probabilidade de que você consiga efetivamente identificar uma mudança caso ela realmente exista. Então, como vocês podem ver, as variáveis que podem impactar no poder estatístico são tamanho da amostra, número de usuários que vão participar do seu teste, o efeito mínimo detectável, que eu vou falar em seguida, mas é o aumento que você deseja alcançar com o seu teste, o nível de significância e o poder desejado. Então, 80% é um limite aceitável. Você tem 20% de probabilidade de cometer um erro tipo 2, um falso negativo. Então, o efeito mínimo detectável é o aumento que você almeja encontrar na sua variante, o aumento que valeria a pena para que você tenha todos os custos de implementação, análise para aquele teste. Quanto maior o efeito mínimo detectável, mais fácil de encontrar essa alteração. Isso porque mudanças maiores são mais fáceis de serem identificadas estatisticamente, enquanto mudanças menores exigem um número de conversões e tráfego muito maior. Então, caso você não tenha muito tráfego no seu site, muitas conversões, é fundamental que você foque em mudanças grandes em um primeiro momento, para que seja mais fácil e perceptível de você identificar elas. Com esses limites em mente, então, você já sabe que você quer ter um teste com um nível de confiança de 95%, com um poder estatístico de 80%, e também você tem o aumento que você almeja. Com isso, você consegue calcular o número de usuários que você precisa no seu teste e, consequentemente, o tempo de duração. Isso é importante para que você rode o teste por um tempo adequado, para que você chegue em resultados verdadeiros. Então, o recomendado é pelo menos um ciclo de vendas, 7 dias, porque existe uma variação na conversão durante os dias da semana. Segunda, terça, quarta-feira vão ter vão ter conversões diferentes, e por isso é importante que você feche um ciclo completo. Além de que isso evita que você entre para verificar como está indo o desempenho do seu teste, ele só está 2 dias no ar, e de repente você vê ali que tem um nível de confiança alto e finaliza, que não está correto porque você tem um número de usuários muito pequeno. Então isso ajuda você a planejar toda a aplicação desse backlog enorme extenso que você vai ter. Para fazer esse cálculo, existem diversas soluções disponíveis gratuitamente na internet. Você pode pesquisar por calculadora de teste AB e com certeza você vai encontrar alguma solução.
Então, aplicados os testes, você chega na etapa de mensuração, realmente identificar se a sua variante ela teve resultados positivos ou não teve resultados positivos. Caso ela tenha resultados positivos, a primeira coisa que você deve fazer, de fato, é partir para a próxima etapa, que seria a implementação. Então, você aplicou o teste, você seguiu os limites estabelecidos, você tem um resultado estatisticamente significativo, então, a primeira coisa que você deve fazer é implementar para 100% dos usuários para que os impactos desse teste sejam potencializados. O impacto nas métricas. Então, você teve resultados positivos, você teve um aumento na taxa de conversão, você pode utilizar esses ganhos para realizar uma projeção e entender quais vão ser os ganhos ao longo do tempo. Claro que existe uma variação ao longo dos meses na conversão, devido a fatores externos, período, campanhas que podem estar acontecendo, e também sempre vai existir uma margem de erro nesses testes. Mas você consegue identificar, de certa forma, quais serão os ganhos em 6 meses, 1 ano após a implementação daquela variante. O que é muito comum, caso você não siga esses padrões, acabe por algum motivo interrompendo o teste antes do necessário, é que você implemente a variante e não veja resultados positivos. Isso acontece devido a um fenômeno chamado regressão à média, e um exemplo clássico você entrou na ferramenta, está aplicando um teste, interrompeu o teste antes do tempo necessário e aplicou, mas na verdade aquele teste ele era um falso positivo, se você tivesse deixado o teste rodar por mais tempo, você perceberia que talvez a variante não é mais efetiva que a página original. E em testes AB, você nunca ganha ou perde. Você sempre ou vai ter um resultado positivo ou você vai aprender algo sobre o seu consumidor. Então, é muito importante que você faça a documentação de todos esses testes. Então, você vai ter várias ideias, várias oportunidades que você vai testar, e é importante que cada resultado seja documentado. Essa, com certeza, seria a próxima etapa, a documentação. Então, seja qual for a forma que você preferir para utilizar, uma planilha no Excel, ou pode ser um Docs mesmo, qual for a forma, é importante que você reúna todas essas informações para que você possa consultar e também comunicar essas informações para o restante do seu time e das pessoas que são importantes nesse momento. E o processo, ele é totalmente cíclico. Então, o tempo todo, você vai estar encontrando novas oportunidades, novas informações, redesenhando protótipos, aplicando testes. Claro, é importante que você faça isso não só nesse momento que antecede a Black Friday. Agora, com certeza, é um momento extremamente importante para que você corra atrás e entenda o comportamento da sua loja e consiga potencializar as conversões esse dia, mas também que esse processo continue. Então, é um processo que não tem fim. O tempo todo você vai estar otimizando, refinando o seu site, sua interface, entendendo o seu consumidor, que também tem um comportamento que muda constantemente. E faltam 93 dias para Black Friday. Por que isso é importante? A gente tem aí em torno de 3 meses, significa que ainda dá tempo de você iniciar pesquisas, iniciar um processo de análise, entender quais são as páginas mais importantes para o seu e-commerce e, claro, uma das etapas fundamentais é você concluir todas essas informações, essas análises de forma aplicável para que você tenha certeza de que aquela decisão que você está tomando realmente é a melhor para sua interface. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, que vocês possam utilizar essas dicas para estabelecer um processo de otimização e ter ganhos na Black Friday. Caso haja perguntas, a gente vai abrir aqui um tempo para responder. Se não existirem perguntas, a gente encerra por aqui também. Ali, Gustavo, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? É só agradecer aí a participação de todos, espero que tenha sido útil o conteúdo, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente.
Sempre que a gente começa a falar de Black Friday, planejamento das ações, tanto do lado Driven como direcionadora, provedora de solução, provedora de serviço, a gente sempre fala, né, desse dá tempo, não dá tempo. Então, eu queria até fazer um gancho de como o Davi, lindo de Deus, encerrou o. Queria puxar para vocês três, assim, o que vocês acham que dá para fazer nesse momento, ainda pensando nessa Black Friday de agora, né, até entendendo que essa Black Friday de agora vai ser diferente de qualquer outra Black Friday, mas o que dá para fazer e até quando dá para fazer? Eu acho que dentro daquela matriz que a gente apresentou, ela é super importante por causa disso, porque a gente consegue entender quais são os itens que vão ter mais impacto e são menos complexos. Uma dica que eu dou é a gente conseguir pegar todas essas hipóteses e orçar com o time interno, ou orçar realmente quanto que fica para implementar cada uma delas, que você vai ter pelo menos ali 10 ou 15 itens que já podem ser rodados nesse processo. Mas voltando a falar sobre a metodologia, o ideal é a gente sempre seguir processo. Não adianta a gente agora querer começar a rodar um monte de teste sem ter esse embasamento teórico. Então, o primeiro é fazer essa liçãozinha de casa e fazer toda essa base teórica ser uma base bem sólida para a gente ter essas hipóteses para colocar dentro dessa matriz e ali a gente conseguir entender o que vai ter mais impacto e o que é menos complexo para tracionar rápido para Black Friday, assim, sabe? Complementando o que você falou, Gustavo, acho que casa muito com a questão de que o teste AB é só a ponta do iceberg, digamos assim. Então, o teste AB é uma técnica. A parte de CRO e UX, o grosso mesmo está na pesquisa e em como você vai chegar nessas hipóteses. Então, claro que tem uma parte um pouco mais rigorosa das análises que você precisa seguir, alguns padrões, mas com certeza para você ter esses resultados, você tem que focar nessa parte de research mesmo, de pesquisa e de análise. Então, se fosse para dar uma dica para o pessoal que quer correr atrás disso agora, focar nas pesquisas e então chegar na etapa dos testes. Sim, eu também, só comentando, acho que mesmo que falte 93 dias, não é para ser apressado, né? E querer passar os processos e ir logo para os testes. Acho que realmente tem que ter todo um embasamento aí na criação dos testes para realmente você vir a ter resultados bem efetivos aí e, consequentemente, na Black Friday, teu site está otimizado aí para receber os usuários. E lembrando sempre que com esse backlog que você vai fazer, óbvio que você vai ter todos esses itens que são itens que você vai focar na Black Friday, mas você vai ter um backlog imenso para você tocar ali mais 2 ou 3 meses. Igual a gente falou, o ideal é sempre tocar como produto. A gente não tem fim nesse processo. Cada vez mais você vai otimizando, entendendo o que o seu usuário precisa e cada vez ele vai precisando de alguma coisa a mais e você vai cada vez mais acompanhando esse item. Faz esse backlog para o Black Friday, mas você vai ter ainda mais alguns itens que não vai dar tempo de você subir, que são itens que podem ter alto impacto, mas eles sejam mais complexos de desenvolver, mas você já tem um backlog formado ali já para esse restinho de ano e já pode fazer alguma coisa para o começo do ano que vem também. Legal. A gente tem uma pergunta aqui. Se vocês têm alguma ou algumas, já que eu sei que vocês terão algumas, dicas de aonde buscar referência e pesquisas de mercado sobre o assunto para pequenas empresas. Tá. Eu acho que primeiro, assim, a gente conseguir entender o nosso cenário atual. Assim. Então, todas essas pesquisas que a gente desenvolve, a gente tem essas três, como se fosse uma tríade, né? Então, entender o usuário, entender cenário atual e depois entender mercado. Quanto mais perto você estiver do cenário atual, que é entender mesmo se a tua plataforma está solucionando aquela dor do usuário, se o processo está fluido, se está fácil de realmente converter, melhor. Aí, se você quiser olhar para fora também, é você conseguir usar ferramentas, por exemplo, usar Google Trends para você entender quais são as marcas que estão junto com você
nesse ranqueamento orgânico, digamos assim. É você passar por aqueles institutos que eu falei também no começo, que é a CXL, a Baymard e o UNN Group, que são institutos que também falam muito sobre essa experiência do usuário e como que a gente consegue fazer com que a experiência do usuário seja fluida e confortável e didática para ele. Então, todos esses institutos dão esses insumos, mas o ideal é realmente olhar para dentro de casa ali e ver o que dá para a gente arrumar agora para Black Friday, assim, sabe? Legal. O William está ouvindo a gente. Ele colocou aqui, explicou um pouco melhor. Utilizo as ferramentas do Google para coletar dados para minha loja. A Black será diferente, porém acredito que esses meses já podem dar um panorama de como devemos atuar. O que eu acho que pode ser interessante vocês falarem que ferramentas vocês usam para fazer os monitoramentos para tomada de decisão, e talvez até entrar no detalhe de o que vocês têm visto, talvez separar um pouco por verticais dos nossos clientes, o que vocês têm visto aí nas últimas semanas, últimos meses, que pode direcionar tanto em ferramenta para usar para coletar e ter insights, e o que vocês têm visto de movimentação aí de mercado nesse momento de pandemia. Então, acho que nesse primeiro momento, na questão do que esses meses podem ensinar para a gente, com certeza tem muita coisa. Tanto na questão do comportamento em dados do consumidor dentro do site. Então, aquela questão de priorização que eu comentei é super válida. Você entender como esse consumidor que está hoje dentro do teu site, quais são os caminhos que ele está seguindo e identificar quais páginas não estão funcionando adequadamente para esse fluxo. Agora, em questão, também é um comportamento bem comum que a gente veio identificando, é a questão de novos consumidores, né? Então, muita gente está entrando no digital agora, provavelmente esse site ele tenha novos consumidores e essa questão da pesquisa também faz total sentido. Então, por exemplo, você pode usar um Hotjar que tem uma versão gratuita que te permite criar essas pesquisas para inserir no site, conversar com o consumidor e entender de fato o que esse novo consumidor que está dentro do site, quais são os problemas que ele já está identificando, ou quais são os benefícios, os pontos positivos que ele já tem. Claro, tudo isso serve de insumo para que você leve isso e corrija ou dê mais ênfase, quando positivo, para Black Friday. Acho que só complementando também, tem uma ferramenta que é bem interessante, que ela também tem uma versão gratuita, que ela é a Naveg, que você consegue selecionar o período de análise. Então, você instalou aqui ou ali dentro do seu GTM Naveg, ela vai estar, todos os usuários que entraram dentro da loja, ela vai estar seguindo esse usuário por dentro das principais pesquisas. Então, ela vai dar muito sobre comportamento, tanto comportamento de aquisição, quanto de geolocalização, estado civil, escolaridade. Então, ali você consegue também entender muito mais sobre o seu usuário e fazer com que essas hipóteses elas consigam, de alguma forma, absorver esses anseios deles. Assim. Então, é uma ferramenta bem interessante também. Assim. Animal. O William, ele deixou aqui uma pergunta também. Até que ponto quantidade de banner deslizante pode interferir no aspecto e causar distração, inclusive tempo de carregamento dos sites? Eu fico imaginando, né, a quantidade de lojas que nesse momento vão começar pop-up para cá, pop-up para lá, banner para cá, banner para lá, tentar lotar, criar um monte de CTA, um monte de variável de conversão, e o tanto que isso acaba virando um caos. Correto. Tem esse ponto de performance de loja mesmo, então de carregamento. Quanto mais banner você colocar, maior vai ser esse tempo de carregamento. Mas também tem um ponto de o quanto você está na sua área principal do site, né? Então, ali 98%, 100% dos usuários vão entrar na home e elas vão ver o banner ali com suas principais promoções.
Além disso, tem o ponto também de pessoas que podem ter algum tipo de limitação motora. Então, é muito o quesito de UX para acessibilidade também. O cara entrou dentro da loja, ele quer ler algum banner e esse banner está passando loucamente ali, esse slider automático. A gente sempre vê em mapas de calor é que a interação dos usuários com as setas laterais ela é enorme, assim. Então, às vezes, ela chega até 50% das interações do usuário na home, que é eles interagindo com esse ponto. Então, a ideia é sempre trabalhar de uma forma reativa ao usuário. A gente não precisa ficar passando item para ele ver, ele não vai ficar parado ali olhando os banners passar. Então, não quer dizer que quando eu passo automático o usuário vai ver todos. Não, o usuário ele já faz esse tipo de interação. Isso é legal porque você também não limita muito o teu criativo, né? Porque se você trabalha com rolagem automática, o teu criativo ele tem que ser muito mais objetivo. Então, ele não pode ter muito texto, porque pode ser que o usuário está lendo ali, leu a metade desse slider e o slider já passou. Então, tem esses dois pontos, né? O ponto negativo, que é o ponto realmente de carregamento de página, e também entender que os usuários eles estão interagindo com a seta. Não faz sentido a gente manter esse carregamento lateral, mas daí também a gente tem que ver o ponto a quantidade de banners que a gente vai ter. A gente normalmente indica para os nossos clientes trabalhar de 6 a 8 banners no máximo, assim, mas só que daí a gente pode trabalhar também não só naquela área, né? A gente conseguir criar esses múltiplos caminhos dentro de principais marcas, principais coleções, principais categorias no decorrer da página, fazer carrosséis, fazer banners, não precisa colocar tudo de conteúdo na home que o usuário vai ver tudo ali, não. Você pode conseguir fazer com que a página seja atraente, criar esses múltiplos caminhos numa página que tenha uma visualização que não seja monótona e auxilie o usuário nessa navegação mais assertiva, sabe? Animal, gente. A gente tem 3 minutos para encerrar. Vamos fazer a última pergunta aqui também do William. Para SEO da loja, carregamento lento prejudica o ranking do site? Até que ponto que esse é um indicador que de fato prejudica o ranking? Deixo a última pergunta. Agradeço a participação de todo mundo que está com a gente aqui até o final do bate-papo. Sorte, Davi, Ale, brigadaço pelo conteúdo de vocês. Fico muito feliz de ver vocês aqui. Primeira vez que a gente tem vocês dando as caras junto com a Driven. Obrigado por vocês e vamos lá. Última perguntinha. Beleza. Um especialista em SEO pode falar com mais propriedade, mas a gente sabe que tempo de carregamento é uma questão que impacta na usabilidade e é um dos fatores que o Google utiliza para pontuar o seu site. Como eu disse, um especialista em SEO pode falar com maior propriedade, mas eu acredito que o tempo de carregamento é um dos fatores mais críticos que o Google pode utilizar para analisar o seu site. Até para você fazer essa verificação, eu acredito que tem uma própria ferramenta do Google, que é o PageSpeed Insights. Então, você consegue ter essa visão do que não está adequado com os pontos que eles levam em consideração. Acho que é até legal pontuar que dentro do nosso research, quando a gente vai desenvolver toda essa parte de metodologia de evolução, a gente também tem a parte de desenvolvimento, né? Que a gente entende que toda essa parte de carregamento de loja, ela vai sim ser prejudicial tanto para SEO quanto para a experiência do usuário. Então, ele vai entrar ali, ele vai entender como que está HTML, CSS, JS, o que dá para modificar, entender esses aplicativos de terceiro, como que a gente consegue diminuir o tamanho das imagens, como que a gente consegue arrumar a questão de fontes. Então, ele vai realmente, claro que o desenvolvedor vai conseguir falar muito melhor que eu, mas ele vai realmente entender como que a gente consegue fazer para fazer com que essa loja tenha um desempenho muito melhor em questão de carregamento, tá? Bom, gente, acho que é isso. Deixo espaço para vocês colocarem considerações finais e obrigado de novo em nome de toda a Driven, em nome minha mesmo, José falando, obrigado.
Valeu, Zé. Valeu, pessoal, também o pessoal que participou. E, como eu disse, espero que a gente tenha conseguido passar aqui um conhecimento de um assunto que é de extrema importância, né? Que é essa questão de realmente olhar para o site com esse devido cuidado e essa complexidade que ele merece. Obrigado, Zé. Obrigado, Driven. Muito obrigado a todo mundo que participou também. Me coloco à disposição, acho que coloco à disposição todo mundo aqui também. A gente deixa nossos e-mails aqui, caso vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente vai estar super feliz em responder. E é isso, gente. Lembrem sempre de trabalhar com o site como um produto, não como um projeto, e sempre fazer essa evolução e essa otimização para conseguir acompanhar as necessidades do usuário.